Plantão Cervejeiro, o mundo da cerveja em um giro semanal. Eu sou Ludmila Almeida e hoje no Plantão Cervejeiro teremos mercado cervejeiro carioca cresce acima da média nacional. Websérie A Cerveja Explica ganha prêmio internacional e Brew Shop de 108 anos fecha nos Estados Unidos. Oi pessoal, eu sou Maurício TK e ainda hoje falaremos por aqui. Greve da Guinness por igualdade salarial, edição especial de lúpulos incentiva a inclusão de mulheres e pessoas não binárias no mercado cervejeiro e cena craft norte-americana segue em sofrimento e prevê 2026 duro. Cerveja Stannis, cervejas frescas e de qualidade entregues em todo o Brasil. Acesse o site www.stannis.com. O mercado cervejeiro no Rio de Janeiro cresce quase 18% em 5 anos e supera a média nacional em expansão de negócios. Um levantamento do Sebrae Rio, baseado em dados da Receita Federal, mostra que o número de empresas ligadas ao mercado de cervejas do estado do Rio de Janeiro cresceu em 17,6% desde 2020, superando a média nacional, que hoje é de 12,7%, e destacando a expansão do setor no contexto econômico local. O Brasil hoje conta com mais de 2.500 empresas no segmento cervejeiro, concentradas principalmente em 6 estados, liderado por São Paulo, seguido pelo Rio Grande do Sul, Minas, Santa Catarina, Paraná e o próprio Rio de Janeiro, que corresponde a 7,9% dessas empresas no país. No Rio de Janeiro, são cerca de 200 empresas de fabricação de cerveja e chopp, sendo a maioria composta por micro e pequenos negócios e uma distribuição regional que chama a atenção. As regiões Serrana e do Médio Paraíba tem não só um grande volume de negócios cervejeiros, mas uma quantidade de cervejarias por habitante muito superior ao da capital, mostrando o potencial dos polos regionais para o crescimento do mercado. O que estamos vendo é que o desenvolvimento de polos regionais é essencial para que o mercado cervejeiro continue crescendo, enquanto a concorrência em capitais e grandes centros está cada vez mais acirrada. Websérie A Cerveja Explica vence prêmio educacional no maior festival de webséries do mundo. A websérie A Cerveja Explica, uma terapia de botequim criada pela mestre cervejeira e sommelier Silene Saurin e a diretora e roteirista Bruna Lessa, conquistou o prêmio de melhor série educacional no Rio Webfest 2025, o maior festival de webséries do mundo. O reconhecimento internacional destaca a força criativa do audiovisual independente brasileiro e reforça como o universo da cerveja pode ser explorado de forma inteligente, acessível e com linguagem própria dentro de formatos digitais inovadores. Apresentada por Silene e a atriz Laísa Dantas, a produção se diferencia por combinar conhecimento técnico, cultura cervejeira e humor, no formato educativo que aproxima o público de temas que vão muito além do copo. A vitória no festival, em que concorreu com séries de diversos países e gêneros, consolida o impacto do projeto e amplia a visibilidade de narrativas brasileiras bem construídas, mostrando que conteúdos educativos ligados ao mercado da cerveja têm espaço, relevância e reconhecimento no cenário internacional. Uma alegria imensa saber dessa notícia e poder reportá-la por aqui no Plantão Cervejeiro. Mulheres incríveis realizando e conquistando esse prêmio. Assistam a Cerveja Explica no YouTube, todos os episódios já estão disponíveis por lá. FH Steinbart, a mais antiga loja de homebrew dos Estados Unidos, encerra atividades em 2025 após 108 anos. A lendária FH Steinbart Company, fundada em 1918 em Portland, Oregon, e conhecida como a loja de equipamentos e insumos para cervejeiros caseiros mais antigas dos Estados Unidos, anunciou que encerra suas atividades em dezembro de 2025, após 108 anos de funcionamento. O fechamento foi confirmado pelo seu atual proprietário, que tentou manter o negócio vivo após comprá-lo em 2024, mas enfrentou desafios cada vez maiores, como a redução do número de pessoas que praticam a fabricação de cerveja em casa, o alto custo de manter uma loja física em Portland e a concorrência com vendas online e aumentos de aluguel comercial que tornaram insustentável a operação tradicional de varejo. Ao longo de mais de um século, a FH Steinbart não foi apenas um ponto de venda de equipamentos. Ela foi um espaço de convivência para cervejeiros e fermentadores, um espaço onde gerações de entusiastas compartilharam conhecimento, histórias e experiências que ajustaram o moldar da cena cervejeira artesanal naquela região. Grandes nomes da história da cerveja caseira e profissional americana, como o autor Fred Eckhart, e outros fundadores de importantes cervejarias locais estiveram entre seus clientes e frequentadores, evidenciando a influência profunda da loja no crescimento cultural e técnico do hobby e da indústria. Essas mudanças no cenário da cerveja caseira também são observadas aqui no Brasil. O Braçagem Forte, nosso podcast parceiro, acabou de publicar o Censo da Cerveja Caseira 2025, que mostrou o envelhecimento do hobby e a baixa adesão de novos praticantes, trazendo um alerta para empresas do setor.
Acesse os resultados em www.braçagemforte.com.br/censo para conferir todos os detalhes. A NP Brewing oferece lúpulos frescos, maltes selecionados e leveduras de excelência, insumos de qualidade para a sua cerveja se destacar. Saiba mais no @NP Brewing no Instagram. Trabalhadores da Guinness em Belfast retomam a greve por igualdade salarial, enquanto o boicote à Guinness 00 cresce e Diageo tenta conter o impacto. Nos arredores de Belfast, cerca de 90 funcionários da Diageo, responsável pela marca Guinness, entraram em greve no início de dezembro, exigindo salários iguais aos pagos aos colegas da fábrica de Runcorn, na Inglaterra, onde funções semelhantes recebem remuneração significativamente maior. A greve começou após rejeições a ofertas de aumento consideradas insuficientes pelos trabalhadores e pelo sindicato, que afirmam que a diferença salarial é injusta, dado o mesmo trabalho desempenhado nas duas localidades. Em resposta, ativistas têm incentivado um boicote à Guinness 00 durante as festas de fim de ano, em solidariedade aos grevistas e para pressionar a empresa a retomar as negociações com uma proposta considerada justa para os trabalhadores. Do lado da empresa, a Diageo afirma que não espera interrupções significativas no fornecimento da Guinness ou da sua versão não alcoólica durante o período do Natal, alegando que está engajada em diálogo contínuo com o sindicato e acredita que a negociação amigável é o melhor caminho para uma solução sustentável. Mesmo após uma nova rodada de negociações e a rejeição da proposta da Diageo em votação, o cenário segue indefinido. As partes permanecem distantes de um consenso e o temor agora é que a disputa ultrapasse o Natal e avance para o início de 2026, colocando em risco o fornecimento de Guinness em datas simbólicas como o Dia de São Patrício. A greve na Guinness expõe um paradoxo cada vez mais comum na indústria de bebidas. Marcas globais com resultados bilionários ainda tropeçam em disputas básicas, tais como igualdade salarial. Em tempos de retração de consumo de cerveja, essa é mais uma notícia ruim para o nosso mercado. E a Yakima Chief Hops lança a 9ª edição do Pink Boots Blend para apoiar mulheres e pessoas não binárias na indústria cervejeira. A Yakima Chief Hops, produtora americana de lúpulo, anunciou o lançamento da 9ª edição do Pink Boots Blend, uma mistura especial de lúpulos criada em parceria com a Pink Boots Society, organização sem fins lucrativos que apoia mulheres e pessoas não binárias na indústria de bebidas fermentadas por meio da educação, mentorias e desenvolvimento de carreira. Esse novo blend reúne as variedades de Eucanote, Centennial, HBC 638 e Mosaic, oferecendo um perfil aromático que combina notas de frutas tropicais e cítricas com toques herbais e amadeirados, pensado para inspirar a criatividade dos cervejeiros e cervejeiras que buscam inovar em suas receitas. Além de entregar um produto de alta qualidade, a Yakima Chief se compromete a doar à Pink Book Society $2 por cada quilo de lúpulo vendido para financiar bolsas de estudo, treinamentos e oportunidades profissionais para os membros da organização, que já somam mais de 2.000 integrantes em cerca de 30 países. A iniciativa visa não apenas apoiar financeiramente a formação e o avanço de mulheres e pessoas não binárias nessa indústria, mas também fortalecer a conexão entre produtores de todos os tamanhos, promovendo diversidade, inclusão e inovação no cenário cervejeiro global. Essa iniciativa prova que ações sociais e comerciais podem andar de mãos dadas e que o desenvolvimento social, inclusão e igualdade de oportunidades são sim pautas importantes para o setor cervejeiro. Craft Beer enfrenta retração persistente em 2025. Volume cai, fechamentos aumentam e demanda fraca redefine o jogo nos Estados Unidos. O relatório mais recente da Brewers Association confirma que 2025 não trouxe alívio para o segmento de cervejas artesanais nos Estados Unidos. Pelo contrário, o volume total continuou em queda, com estimativas indicando cerca de 5% menos produção em relação ao ano anterior. Esse cenário se traduziu em um ritmo maior de fechamentos do que de aberturas de cervejarias, pressionando independentes a repensarem modelos de negócio, ajustarem portfólios e reforçarem foco em sobrevivência e relevância local, ao invés de expansão. A análise também destaca tendências como consolidações, maior aposta em ambientes de hospitalidade e crescimento de categorias como cerveja sem álcool e de baixo teor alcoólico, em esforços para capturar novas ocasiões de consumo e manter o público engajado. Em paralelo a isso, os dados publicados pela Beer Institute, que trazem uma estimativa do volume de cerveja produzida e enviada ao mercado, ilustram a mesma dinâmica de retração, com o mês de outubro desse ano registrando uma queda de 3,8% em comparação ao ano anterior, e acumulando uma queda de mais de 6 milhões de barris no ano. Essa tendência de volumes menores reflete comportamento cauteloso de distribuidores e mudanças no mercado, onde grandes marcas e formatos tradicionais continuam dominando, enquanto cervejas artesanais lutam por espaço. No ambiente atual, canais diretos como taprooms e vendas ao consumidor final surgem como pilares para uma receita estável, exigindo planejamento estratégico mais cuidadoso e foco em eficiência, portfólios enxutos e presença local fortalecida para atravessar 2026.
Os números comprovam uma tendência que já era sentida no setor e nos ajudam a entender as razões e possíveis alternativas para pequenas cervejarias. Agora, fique ligado e ligada na nossa newsletter que nós vamos produzir uma análise detalhada desse relatório com uma comparação com o mercado brasileiro para você poder entender melhor essas implicações. Fechamos uma parceria com a Fermenta Pessoas e a partir de agora, toda semana na nossa newsletter você encontrará vagas de emprego para ajudar a impulsionar a sua carreira. Não está procurando vaga, mas é gestor ou gestora em uma empresa de alimentos e bebidas? A Fermenta também é para você que precisa encontrar o profissional certo para a sua equipe. Acesse www.plantãocervejeiro.com.br para assinar gratuitamente a newsletter e conferir todas as vagas. Rapidinhas do Plantão Cervejeiro. A Gard Cervejaria de Campos do Jordão preparou uma programação especial para dezembro, reunindo gastronomia, música e a tradição da cerveja artesanal produzida na região. Nos dias 24, 27 e 28 do 12, a programação contará com apresentações de folk, rock e blues. Mais informações no Instagram, @GardCervejaria. Foi inaugurado no dia 11 de dezembro o Brewpub da cervejaria Urupema, na Serra Catarinense. A cervejaria, que foi fundada em 2020, agora alcança o sonho da própria casa. Mais informações sobre os horários de funcionamento no Instagram da cervejaria. A Typical, uma startup brasileira, está revolucionando o mercado de proteínas com um método tão simples quanto eficiente. A fermentação do micélio, a parte vegetativa dos fungos. E o melhor, ela faz isso aproveitando subprodutos da indústria alimentícia, como as sobras do processo de produção da cerveja. A inovação está na ciência por trás do processo, que transforma resíduos, como as sobras de malte, em uma proteína altamente nutritiva. Leia mais na nossa newsletter. A Ambev inaugurou no dia 15 de dezembro a sua nova fábrica de garrafas de vidro em Carambeí, no interior do Paraná. O investimento foi de 1 bilhão e a unidade está equipada para produzir 600 milhões de garrafas de diferentes cores e formatos por ano. O investimento transformou o estado do Paraná naquele que a Ambev passa a integrar todas as fases de produção, conceito que a empresa chama do grão ao gole. Mais uma semana cheia de assuntos que quase com certeza você não saberia se não fosse Plantão Cervejeiro. O link das matérias citadas nesse episódio está na nossa newsletter no Substack. Se você ainda não é assinante, seja. Acesse www.plantãocervejeiro.com.br. Compartilhe esse episódio com quem curte informação rápida, direta e com aquela pitada de bom humor. E se você tiver uma novidade quente para dividir com a gente, é só mandar um e-mail para plantãocervejeiro@surradelupulo.com.br. E a gente aproveita e deseja para vocês um Feliz Natal. Feliz Natal.